Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este final de semana especial. Graças ao bom Deus, estamos juntos outra vez aqui, no final de semana da família, Invencíveis com Deus. O tema que iremos conversar hoje é carinho, limites e coerência. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre o tema da educação dos nossos filhos, refletindo com você que tem filhos, ou quem sabe, em algum dia, em algum momento, ter filhos. Vamos refletir sobre esse assunto que é um desafio, certo? No mundo em que vivemos, tão complicado, esse é um desafio enorme. Educar os filhos para ele ter sucesso não tem sido fácil nos dias de hoje. Então, para começar, quero orar com você neste momento para que Deus nos abençoe e Ele fortaleça o nosso estudo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua mensagem. Por favor, ilumina nossa mente e que possamos aprender de forma bem prática como educar os nossos filhos para seres vitoriosos, porque sabemos que eles são a herança do Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Existe um texto na Bíblia que nos dá um bom incentivo. Ele está em Isaías, capítulo 41, verso 10 e 13, que nos diz assim: Não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Em nosso desafio de educar filhos, nós não estamos sozinhos. Apesar de o mundo estar contra nós, o nosso Deus está ao nosso favor. E quem tem o Senhor a seu favor não precisa ter medo de nada, porque Ele no controle, tudo é possível, queridos. Para essa tão nobre tarefa, precisamos de muita ajuda e sabedoria do Senhor, sabedoria lá do alto, não de autoajuda. Não importa a idade dos nossos filhos, nós que somos pais, sempre vemos como meninos, menininhas, pequenininhos, não é verdade? E mesmo que já estejam casados, morando em seus lares, nós continuamos influenciando a vida deles por todos os dias. Por isso, esse processo de educação dos nossos filhos é nossa responsabilidade e dura toda a nossa existência. Nós temos esta responsabilidade de instruí-los todos os dias no caminho do Senhor, não importa se Ele esteja em nossa casa ou se Ele esteja distante. Ao considerarmos os dias em que vivemos, o desafio de educar filhos está cada vez maior, especialmente nesta época chamada de pós-moderna, onde se afirma não existir uma verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade e com isso muitos são levados a refletir e fazerem aquilo que vem à sua própria mente, é o seu próprio desejo. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim ou vice-versa. A verdade é relativa e cada um faz a sua própria verdade, levando então a uma discordância muito grande dos pensamentos e das educações de hoje. Vivemos, queridos, num mundo em que os valores também estão invertidos. O que no passado era positivo, agora talvez não seja mais. Quantas pessoas confundem liberdade com libertinagem? Minha mãe sempre comentava isso comigo, sobre esta mudança ou essa situação de não saber identificar isso. Confundem o amor com a depravação. Uma sociedade que estimula a ostentação, o consumismo, a vaidade, o ter muito mais do que o ser, é o que vivenciamos hoje. Uma sociedade em que as coisas são mais valorizadas ao extremo e que muitas das vezes até despreza e usa as pessoas. Lamentavelmente, a sociedade na qual vivemos, através dos meios de comunicação, tem imposto comportamentos que são absurdos e até mesmo bizarros, mas que são apresentados como se fossem normais. E isso aumenta ainda mais a tarefa dos pais e das mães, um grande desafio de educar filhos em um mundo tão complexo, tão plural, no qual vivemos hoje. Mas como lemos na Palavra de Deus, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Amém? Hoje temos alguns conselhos a dar. Como você já viu no tema de hoje,
Carinho, limites e coerência. Vamos então ao primeiro conselho aos pais e futuros pais que nos ouvem neste momento. Primeiro conselho: seja carinhoso com seus filhos. Seja carinhoso com seus filhos tanto por meio de palavras como de atos. Tem pessoas que dizem que não adianta ficar falando muito. Eu te amo, papai te ama. O importante é mostrar. Sim, mostrar através dos atos e é importante, mas também temos que verbalizar os nossos sentimentos para com nossos filhos. Muitos dos filhos talvez nunca ouviu dos seus pais que eles os amam. Você precisa ser carinhoso por meio de suas palavras também. Até porque nossos filhos precisam do nosso carinho e de nossa atenção. Por isso, você pai, você mãe, não tenha vergonha de ser carinhoso com seus filhos e não importa a idade deles, verbalize o quanto vocês têm sentimentos afetivos pelos mesmos. Precisamos demonstrar isso abraçando, beijando, falando eu te amo em todos os momentos. Os filhos precisam de atenção desde tenra idade e quando crescem não devem também ser esquecidos. Sei que talvez existam pessoas que não foram criadas com esse costume, ou seja, não receberam este carinho de seus pais e mães, não ouviram talvez frase como esta: eu te amo. Não veja isso como uma crítica aos pais, até porque eles não receberam essas instruções, eles não foram instruídos desta maneira. E na época deles, realmente não havia essa cultura. No entanto, isso não significa que eles não amavam seus filhos, porque sei que eles amavam e de outras maneiras eles demonstravam este amor. Mas, via de regra, não havia esse contato, esses abraços entre pais e filhos, e muito menos de palavras diretas pontuais, do tipo: filho, eu te amo, filha, papai te ama. Isso não era comum no tempo de alguns de mais experiências, né? Para não dizer que tem alguns mais velhos aqui. Por isso, talvez você não tenha sido criado ouvindo essas palavras, mas precisamos mudar. Não podemos continuar esse ciclo que às vezes se torna vicioso. Se você não faz isso, é preciso derrubar esta barreira, querido pai, querida mãe. Você precisa verbalizar para seus filhos o quanto vocês o amam. Digo isso principalmente aos homens. Você que é pai, você que tem filha ou filhas, você precisa se aproximar de suas filhas e dizerem que elas são lindas, que elas são um verdadeiro encanto. Porque se você não fizer isso, se você não for carinhoso para com suas filhas, se não abraçá-las, elogiá-las, beijá-las e falar do seu amor por elas, provavelmente o primeiro engraçadinho que disser essas palavras para elas vai conquistar a sua filha. Porque você criará suas filhas em um ambiente ao qual elas se tornaram carentes. E no primeiro momento que algum engraçadinho dizer isso para elas, elas vão acreditar. E você, pai, precisa dar essas palavras de afirmação para ela. Você não pode criar suas filhas num ambiente pobre de amor. Suas necessidades de afeto e carinho na fase de criança não foram satisfeitas. E isso pode ter consequências, correndo o risco de começarem a namorar muito cedo e de se envolverem em relacionamentos íntimos na fase ainda da adolescência. Quero aproveitar também para falar sobre o poder das boas palavras. Diga para seus filhos que eles são responsáveis, que eles são trabalhadores, mesmo que eles não tenham feito uma grande situação, mesmo que ele não tenha feito uma coisa tão grandiosa. Valorize tudo o que eles fizerem, sendo pequenos ou grandes. Diga para eles: parabéns, vejo que você é responsável, que você é trabalhador. Nunca diga, querido pai, para seu filho que ele é preguiçoso, que ele é malandro ou que ele não é inteligente. Controle-se, mesmo que você tenha vontade de dizer, que às vezes tem vontade, né? Não faça isso, não diga. Sabe por quê? Porque quando nossos filhos são pequenos, eles creem no que nós falamos para eles. Se você demonstra expectativas negativas sobre eles, eles agirão desta maneira. Por isso,
Devemos passar sempre coisas boas e positivas para nossos filhos. Enalteça suas virtudes. Fale palavras de otimismo. Diga para ele que você está feliz pelo desenvolvimento. Isso irá motivá-los a agir, a buscar e pôr em prática o que lhe falamos. Segundo conselho para os pais: estabeleça limites. Um aspecto importante da educação é estabelecer limites. E discipline se necessário. Tenha coragem de corrigir. Cuidado com essas ideias modernas que alguns que se apresentam como educadores dizem que disciplina produz mágoa, trauma, autoestima negativa. Cuidado com essas orientações. Muitos dizem que a disciplina traz complexo para a vida da criança e revolta. Vamos à fonte da verdade, da verdadeira sabedoria. Acompanhe comigo a leitura de Provérbios, capítulo 29, verso 15 e o verso 17. O sábio Salomão diz o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Alguns se apegam neste verso de forma literal e cometem abuso. A Bíblia não está aqui, queridos, fazendo uma apologia ao espancamento. O correto é usarmos a palavra vara e disciplina como sinônimos, pois o sentido é de se corrigir quando necessário. Veja que corrigindo disciplinamos porque nós amamos os nossos filhos. Observe que uma disciplina é uma demonstração de amor. Quem ama, cuida, não é assim? Então, quem ama, corrige. O próprio Deus age desta maneira. Ele corrige, ele cuida, ele ama todos nós. Acompanhe o verso 17 na sequência de Provérbios capítulo 29, o qual nos diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Um filho bem instruído, bem disciplinado, conduzido com sabedoria, que conhece limites, que sabe que liberdade requer responsabilidade e que tem que prestar conta de seus atos, quando corrige disciplinado com amor, nossos filhos nos dará muitas alegrias. Corrigimos e disciplinamos porque amamos nossos filhos, para educar, para livrar do mal, para direcionar nossos filhos pelo caminho do bem, a fim de que eles se tornem pessoas felizes, pessoas úteis. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara: evite os extremos. Se por um lado você não pode ser um pai condescendente, permissivo, também não seja abusivo, autoritário. Mas é importante, desde a mais tenra idade, mostrar para seu filho quem está no comando, quem é que determina as coisas. Nossos filhos precisam desses limites, eles precisam saber quem é que define o certo e o errado, quem estabelece as regras, porque se você não estabelecer isso de maneira bem clara, o seu filho pode colocar você a nível dele mesmo, de igualdade, e entrar numa queda de braço para dominar a situação. E isso não é tão incomum como se pensa, não. Você já ouviu falar de filhos que batem nos pais? Claro, no tempo que estamos vivendo, isto é muito noticiado nos telejornais. Filhos que agridem os seus pais. Como você imagina que isso chegou a este ponto? E por fim, o meu último conselho é: terceiro, seja coerente. Um dos motivos por que certos pais não têm autoridade sobre os filhos é a incoerência. Por isso, seja coerente. Pratique o que você ensina na sua casa, o que você ensina para seus filhos. Não basta indicar o caminho, é preciso você também andar nele. Ensino e prática, palavras e exemplos precisam estar juntos, coladinhos. Com o tempo, as palavras são esquecidas, mas o exemplo jamais, queridos, será esquecido. O exemplo permanece. Nossos filhos, creia nisso, eles têm um detector de incoerência, de hipocrisia. Observem como as crianças, os adolescentes percebem com facilidade quando estamos sendo hipócritas, incoerentes com o diálogo com ele e com a nossa vida. Nossos filhos precisam ver em nós coerência entre o que falamos e o que fazemos. Caso contrário, nossas palavras perderão o efeito. Essa era uma das razões por que Cristo tinha autoridade
Quando ele pregava, quando ele falava às multidões, as pessoas sabiam o que Jesus pregava, o que vivia e também vivia o que pregava. Não adianta você dizer para o seu filho que não pode mentir quando ele em diversos momentos vê você contando algumas mentiras. A maior herança, queridos, que você pode deixar para os seus filhos não são coisas, dinheiro, bens materiais, mas o seu exemplo como homem de Deus. O seu exemplo, mãe, como mulher de Deus, uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Os bens que ficam para eles se desvalorizam, podem se perder, mas um bom caráter, creia nisso, um bom caráter, um bom nome, um bom exemplo, isso permanece para sempre, jamais deixará de existir. Nem sempre são os pais mais ricos que deixam a maior herança para os seus filhos, nem sempre são assim. Acredite, a maior herança é um bom exemplo de uma vida digna e correta, pois não podem conduzir os filhos para além de onde nós mesmos fomos. Então, se você quer conduzir seus filhos por um caminho bom, pelo caminho de Deus, por um caminho seguro, ande por ele e certamente o Senhor vai lhe abençoar e lhe qualificar para essa tarefa de educar filhos para o Senhor. Que Ele lhe abençoe, que lhe dê sabedoria na educação dos vossos filhos, para que os seus filhos possam ser pessoas vitoriosas, pessoas que terão sucesso na vida ao lado de Deus. Que Deus esteja contigo, queridos. Que nesta tarefa de educar filhos para a eternidade, que Ele te abençoe e lhe dê sabedoria necessária para cumprir esta missão. Quero orar com você neste momento, para que Deus possa canalizar tudo isso que nós falamos neste momento no seu coração e na sua mente, para que você possa ser um bom pai, uma boa mãe e possa educar os seus filhos com sabedoria. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua bondade nos alcança e nos restaura. Quero, ó Deus, agora elevar a Ti todos estes que nos ouvem, que ouvem esta mensagem neste momento. Que o Senhor os encontre e os dê sabedoria aos pais, a sabedoria para educar seus filhos no caminho da verdade. Aqueles que ainda não são, que o Senhor dê também sabedoria para quando eles tiverem a oportunidade de ter os seus filhos, possam ensiná-los o caminho da verdade também. O caminho que leva à salvação em Cristo Jesus. Fica conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.